Vamos receber aqui o secretário Wagner Araújo. Secretário, boa noite. Que bom lhe rever depois do périplo aí de Israel, né? Que você até deu entrevista aqui a gente de lá e trouxe um pouco da realidade, mas seja bem-vindo, secretário. Bem-vindo ao Repórter 98. Boa noite, Filinto, demais amigos aqui da bancada. Boa noite a você que está aí na grande audiência da 98, do Repórter 98. Um prazer que estamos aqui. Secretário, o tema central do nosso papo aqui é a questão aí do rompimento ou não do contrato com a Caerne, em função, pelo que está posto aqui, pelo que está entendido, eu gostaria do esclarecimento do secretário, o município estaria com a visão buscando soluções com maior velocidade via temáticas envolvendo a PPP, e isso é impossibilitado pelos modelos praticados pela Caerne. Até onde tem verdade nesses fatos? Como é que anda esse esticado de corda aí, secretário? Vai haver um rompimento da prefeitura com a Caerne? Não se trata necessariamente de um rompimento. O que está se tratando é de buscar, né, o prefeito Paulinho Freire tem entre suas metas a universalização do esgotamento sanitário, do saneamento básico de Natal, e que é uma concessão da Caerne, né? A Constituição diz que esse é o serviço de água e esgoto, é uma concessão do município, é uma política pública administrada pelo município que pode eventualmente ser concedida a alguma companhia, como é o caso aqui de Natal e de mais 153 municípios do Rio Grande do Norte que resolveram conceder esse serviço. Isso historicamente faz parte de uma política que vem lá do passado, e essa concessão é dada à Caerne. E a concessão é feita através de contrato, e nesse contrato se estabelecem metas, obrigações, no caso da concessionária, ou seja, da Caerne. E nesses contratos com o Natal, existem lá metas, e que a Caerne se comprometeu ao longo do tempo em elevar a cobertura do serviço de esgoto para pelo menos 90% da população. Hoje nós estamos com quantos por cento, secretário? 46%. Então nós estamos na metade praticamente. Menos da metade. Né? As estações de tratamento ficarem prontas, vai para 90%? Não temos essa informação, né? É uma possibilidade, mas o fato é que hoje está em 46%. Temos situações como, por exemplo, a Zona Norte, que tem em torno de 3%, 4% apenas. 3%? Apenas. E isso, inclusive, causou o travamento da Zona Norte. A Caerne está descumprindo o que é estabelecido nesse contrato? A Caerne vem descumprindo, não é, para ser justo, não é só na atual gestão estadual, já de outras gestões. Um histórico, né? É um histórico de descumprimento, né? Houve esse contrato que está vigente hoje, ele foi assinado em 2002, com previsão de vigência até 2027. Nesse contrato tem lá estabelecido uma obrigação da Caerne em elevar essa cobertura com 5 anos a partir dali, ou seja, em 2007 para cerca de 60%, em 2009 para algo como 80% e em 2012 90%. Não ocorreu. Quando foi em 2021 houve um novo marco regulatório no estado a partir do marco regulatório nacional do saneamento. E esse marco regulatório, inclusive, estabeleceu um prazo até 2033 para que todos os municípios universalizassem. Secretário, eu acho que um fato que iria potencializar muito o debate era chegar com uma projeção de qual é o impacto econômico do serviço público, de uma maneira geral, com saúde, consequências práticas orçamentárias, com um saneamento poderia aliviar nessa conta. Há alguma projeção nesse sentido? Assim, a gente observa de cara que há um problema sério de saúde pública. A falta de esgoto eleva a quantidade de pessoas doentes, crianças, né, que vão para o posto de saúde todo dia, muito em função da falta de esgotamento sanitário. É o principal deles. Mas não há um número concreto, não, tipo cruzando cada percentual de ganho. Por exemplo, a Zona Norte com 3%, a cada ponto percentual, qual seria o impacto de economia ou de ganho de saúde da população? Vamos pontuar. Primeiro, saúde pública é o principal deles. É o caso mais grave, é o adoecimento de crianças, principalmente, mas também de adultos, pela falta de esgotamento. Tem a questão econômica que você falou, que é o fato de o município ficar pouco competitivo para atrair atividades econômicas, empresas, negócios, gerar emprego. Uma cidade que vive do turismo, né? A falta de esgoto, de saneamento numa cidade turística gera um impacto terrível. Uma empresa que você quer trazer para cá, um hotel ou uma empresa, por exemplo, na área de TI, a primeira pergunta que ela faz é: tem saneamento? Qual é a cobertura de esgoto que vocês têm lá?
Então, Natal fica em desvantagem em relação a outras capitais. Perde competitividade. Perde competitividade. No caso da Zona Norte, nós temos o problema do travamento da região, né? Não pôde se verticalizar. O plano diretor anterior condicionou a que houvesse o adensamento, a verticalização, a construção de prédios, de edifícios e tudo mais, a existência de esgoto. Não tendo esgoto, não podia construir. E a Zona Norte ficou travada por décadas, né? Enquanto outras regiões, inclusive essa região aqui de Nova Parnamirim, por exemplo, foi para onde foi quem puxou vamos dizer assim, o desenvolvimento para lá, e a Zona Norte ficou travada pela falta de esgoto. Então, por aí você imagine o impacto que isso causa, né? Saúde pública, falta de competitividade e travamento do desenvolvimento urbano, da geração de emprego de praticamente metade da cidade. E a questão ambiental também. Questão ambiental, né? Da poluição água, do rio Potengi, né? Que é uma das nossas, que pode se converter em um dos nossos grandes atrativos. Então, o impacto é incomensurável. Mas respondendo ainda a sua primeira pergunta, para deixar bem claro, não há uma decisão de rompimento. O que o prefeito Paulinho está recomendando, solicitando à sua equipe é que estudem as opções que Natal tem, porque a CAERN anunciou que está realizando uma estruturação de uma PPP, né, já com um contrato com o BNDES, com a previsão de fazer um leilão na Bolsa em São Paulo, a B3, em abril de 2026, para privatizar ou para conceder ou para fazer uma PPP com a empresa privada para cerca de 48 municípios e Natal dentro. Então o prefeito disse, como é que é isso? Natal está sendo repassado para outra concessionária pela CAERN, que é apenas uma concessionária da prefeitura. A prefeitura precisa se posicionar nesse processo. Nós somos talvez não, com certeza a maior, a cidade que tem maior relevância, maior receita da CAERN vem de Natal. Então não é possível que haja essa concessão assim, sem maiores negociações, sem entender como é que isso vai ocorrer, qual é o plano e como é que Natal está dentro desse plano. E uma vez que isso seja conhecido, as opções poderão ser negociar com a CAERN e fazer parte dessa concessão junto com ela, ou, se isso não for vantajoso para a cidade, se isso não trouxer os benefícios que a gente espera, que a prefeitura espera para o município, principalmente na construção, no investimento no esgotamento, na universalização do esgotamento, se estudar também uma outra opção, que seria a própria prefeitura fazer essa concessão. Não há, pela previsão contratual, a exigência da permanência de Natal dentro desse contrato, caso haja essa PPP. E a outra questão o senhor disse que está descumprindo uma cláusula dessa concessão. Existe uma penalidade? A prefeitura estuda também? Porque exercer o direito de uma eventual penalidade? Pronto, a principal penalidade é você poder romper o contrato, já que ele está sendo descumprido. Como eu disse, é um contrato 2021 que foi feito um aditivo, né, uma atualização contratual em 2000, aliás, é um contrato de 2002 que ia até 2027 e foi feito um aditivo a esse contrato, um termo de atualização dele agora em 2021, estendendo essa concessão até 2051. E nesse contrato as metas foram revistas, mas essas metas já revistas recentemente também já estão sendo descumpridas. Qual é o valor para o cumprimento das metas? Qual é o valor necessário a ser investido para que a CAERN fique em conformidade com o contrato? Olha, é um valor alto. Quanto? Nós não temos um número exato, porque isso nós não temos um número exato, mas é coisa mas é coisa de bilhão de reais, é um valor alto. Inclusive por isso que o país todo, né, está se voltando para esse modelo de concessão, de atrair o investimento privado para realizar os investimentos que o poder público, ao longo da história, se revelou incapaz de fazer. Aí nas costas também, né? Exato, isso é em função desse marco regulatório nacional, que diz o seguinte, o Brasil hoje tem, em média, 50%, 60% de cobertura de esgoto. Para fazer um investimento completo, seriam centenas de bilhões de reais. O poder público tem essa capacidade de fazer? Tem não. Então vamos abrir para o setor privado fazer. Eles fazem o investimento e vão, ao longo de um prazo aí de 30 anos, que é geralmente utilizado, o mais usado nessas concessões, essas empresas que vão operar, elas terão o retorno desse investimento ao longo desse prazo, cobrando-se a tarifa, essa tarifa é regulada, né? Espera-se também, né? As boas práticas mostram que uma empresa privada nesse setor, ela tem uma eficiência maior do que a companhia pública. Por exemplo, o índice de perda que a CAERN tem é um índice altíssimo, perda antes do faturamento, perda
depois do faturamento, problemas na medição, problemas na qualidade do serviço prestado, da eficiência do serviço, e geralmente as empresas que são focadas nisso, que usam os mecanismos de eficiência, né, um pouco mais arrojados do que o setor público, que é um setor vulnerável a uma série de problemas, desde a questão da forma de contratação, de gestão que é amarrada pela legislação do setor público, tem a questão também das chamadas indicações políticas, de cargos, então isso tudo atrapalha a eficiência desse setor. E o privado, ele não tem nada com isso, ele vai fazer... nos dentes buscando aqui uma operação e seguir o cumprimento. Né? Então a prefeitura não estaria obrigada a permanecer porque há um descumprimento do contrato? É isso que está sendo analisado nesse momento, né? Nós estamos analisando as opções jurídicas e operacionais, institucionais que o município tem. Um eventual rompimento, quais são as consequências de ordem jurídica, financeira e operacional? Do ponto de vista jurídico, as consequências o município ficar livre para fazer, se quiser, a sua concessão. Do ponto de vista financeiro, a prefeitura assume um custo de indenização à CAERN de investimentos que ela tem feito, recentes, né? Tem essa conta, secretário? Um valor estimado? A CAERN menciona algo como 500 milhões, mas isso só pode ser aferido mediante um estudo, um encontro de contas, porque tem conta para lá, conta para cá, tem coisa que a CAERN deixou de cumprir, deixou de pagar, deixou de fazer, tem conta que a prefeitura deve. Então é um encontro de contas, é um estudo que não é feito de uma hora para outra por especialistas, mas é algo a ser feito, e uma vez que seja feito, esse valor que venha a ser identificado como uma indenização necessária do município com a CAERN, isso naturalmente será precificado numa eventual concessão, até porque na concessão a prefeitura também, o órgão concedente, ele ofere uma outorga, e essa outorga naturalmente será suficiente para bancar essa eventual indenização. Vão ser duas perguntas, senhor. Primeiro, com relação a essa questão de Natal, tem uma questão da lei complementar que criou as micro-regiões, e Natal hoje ela não responde sozinha, né? Ela está dentro de uma micro-região com várias cidades que estão ali e dependem especificamente de Natal, até da água de Natal, elas dependem desse processo. Então, como é que vocês veem esse processo? Vocês iriam, primeiro, reconhecendo a lei complementar, vocês iriam tentar fazer alguma alteração? Natal rompe com todo mundo, Natal sai sozinha. Como é que seria esse processo? E aí a outra questão dentro desse processo dos 500 milhões, né? Vamos lá, supor que seja esses 500 milhões de indenização aos ativos não amortizados, né, da CAERN. Em Alagoas, eu não sei se seria o caso de Natal, foi feita a concessão, tinha essas indenizações e ela foi repassada pela empresa, por exemplo, no aumento da taxa de água, que acho que subiu 60%. Seria essa a solução para Natal? Como é que vocês veem essa questão? Tudo isso é algo a ser analisado, estudado, né, dentro de um estudo de estruturação. Tudo isso é ponta do lápis que tem que trazer, né? O que nós estamos fazendo é exatamente nos debruçando sobre essas opções para que o prefeito Paulinho tenha na sua mesa a opção de seguir na concessão com a CAERN, desde que Natal se posicione, esteja respeitado dentro desse processo, seja ouvido dentro desse processo, ou fazer esse rompimento, vamos dizer assim, do contrato atual, e sim, passa por essa questão da micro-região, que tem um colegiado, esse colegiado tem poder deliberativo, mas ele é composto por representantes do estado e representantes dos municípios. Os municípios têm 60% dos votos, o estado tem 40%, né? Então, assim, claro que isso tudo tem que ser considerado e é isso que nós estamos analisando. Secretário, eu queria lhe fazer também duas perguntas. A primeira é a seguinte: o presidente da CAERN alega que Natal não pode fazer isso sozinha, teria que ter uma espécie de uma anuência, vamos dizer assim. Verídico? Então o conselho votou, passa. E segunda pergunta é o seguinte: diante do nível de saneamento que nós temos hoje para o ideal, uma outorga dessa natureza, além de cumprir a indenização frente aos investimentos já feitos pela CAERN, traria algum benefício econômico para a gestão, um excedente de caixa, fora isso? É possível que sim, porque os municípios, o que a gente tem olhado em outras capitais, Fortaleza, Maceió,
São Paulo, enfim, nós temos analisado o que ocorreu nessas outras cidades. Essas cidades, elas, com esse processo de concessão, elas auferiram uma quantia significativa, né? Por exemplo, Maceió hoje tem uma gestão bastante realizadora, com muitos investimentos em várias áreas, e boa parte disso foi decorrência desse processo mas da concessão. Mas aumentou a taxa de água. No caso de Fortaleza, a mesma coisa. O que tem de diferente, já chegou lá, o que tem de diferente em relação a Natal é que essas concessões, elas foram feitas em negociação entre o Estado, através da sua companhia, no caso de Alagoas, da Casal, que é a Caerne de lá, no Ceará, a Cadres, que é a Caerne de lá, com os municípios, né? Sentaram-se à mesa. Então foi um processo colegiado. Olha, vamos fazer essa concessão? Vamos. O município tal vai ter direito a isso, vai ter direito àquilo, né? E não é só a visão do município, não é só dinheiro, é investimento. O que o prefeito Paulinho quer é resolver o problema de saneamento, de esgotamento sanitário em Natal, que está nesse nível mais baixo. Nós somos a 18ª capital em cobertura de esgoto, né? João Pessoa, aqui do lado, é a 4ª. Né? E é uma cidade com quem nós estamos nesse momento competindo fortemente por investimento, por turista, por turismo, por várias coisas. Então, assim, nós não podemos ficar parados diante da iminência de a gente ser incluído no processo de concessão sem que a gente saiba do que se trata, nem tenha, vamos dizer assim, um posicionamento, né, do município, uma consideração da participação do município nesse processo. E por isso que nós estamos analisando aí as diversas opções que nós temos. Com relação à tarifa, ela é regulada, certo? A tarifa, assim como de outras tarifas públicas, o serviço de água exclusivo, monopólio, ela não pode ficar aberta. Ela é uma tarifa regulada. Isso é definido, inclusive, na modelagem. A modelagem, quando você vai fazer a concessão, você vai definir o estudo que é feito com especialistas, contratado aí pelo BNDES ou por alguma outra instituição, e você vai definir qual é a modelagem que você vai adotar, se é a maior outorga, ou a menor tarifa, ou uma outorga fixa e uma tarifa menor, a menor tarifa em cima daquela outorga fixa, ou uma tarifa fixa. Então, assim, a questão da tarifa, ela é relevante, porque é a população que paga, mas ela é regulada. E uma vez que essa modelagem seja definida, existe uma agência reguladora, que no caso da gente aqui é a ASBAN, que qualquer alteração dessa tarifa, reajuste, aumento, maior ou menor, passa pela aprovação da ASBAN e do Conselho Municipal de Saneamento, que é um órgão colegiado também com a participação da Prefeitura, mas de várias outras instituições, o FRN, CREA e várias outras instituições privadas. Eu fico só com a impressão quando eu vejo essa coisa, quando eu leio sobre a privatização das águas por aí afora, que eu acho que a gente estava falando aqui de tarifa, e a tarifa eu acho que é algo tão central e que precisa ser levado tão em conta na hora de discutir qualquer projeto nessa linha, porque eu não entendo direito, mas eu fico imaginando assim: a Caerne é a prestadora de serviço, ok. Como é que o serviço é prestado? Com a água chegando e com o esgoto saindo, através de tubulações que estão enterradas na terra, embaixo do asfalto, embaixo do calçamento. Não é uma coisa tão simples assim, me parece, você chegar e trocar o fornecedor como quem troca de fibra ótica em casa. Eu tô trocando pro fornecedor de internet um pelo outro, acaba vai lá, tira a fibra, bota outra e começa. Não me parece ser uma coisa tão simples. E nem me parece também ser tão rápido o início de uma prestação de serviço de melhor qualidade. Porque, naturalmente, quem for o novo concessionário vai ter tempo ainda para fazer os investimentos, para fazer as mudanças. Precisa de um tempo de maturação. A única coisa que eu percebo que é rápido é o aumento da tarifa. É a única coisa que, pelo menos, assim, algumas críticas que eu vejo sobre isso. Então, assim, de fato há E a ASBAN, beleza, é o órgão que está ali, regula, mas também está lá as indicações políticas, os interesses políticos também estão lá. Apesar de, né, como o secretário falou, existe a representação da sociedade de outras maneiras também, mas enfim, esse tema, a tarifa, ele é central em qualquer discussão que deva existir em relação a isso? É central, e é por isso que eu estava dizendo, ela tem a modelagem das concessões é que vai definir a sorte da população em relação ao que ela vai pagar em termos de tarifa. Se você faz uma concessão em que você diz, eu quero a maior outorga, independente de qual seja a tarifa,
você deixa o espaço para o novo operador aumentar essa tarifa. Se você diz, não, eu vou fixar a modelagem com base na menor tarifa, né? Posso até fixar um valor X de outorga, mas quem vai ganhar é quem vai oferecer a menor tarifa. E aí você privilegia e protege essa tarifa. Uma vez que ela seja fixada, a partir daí vai sendo feita essa regulação, né? Reajuste de acordo com a inflação, etc. Mas você tem um parâmetro que protege a população. Pegando o gancho aqui, dando uma desdobrada, o que é a tarifa? Né? Porque a tarifa que normalmente todos nós olhamos é a tarifa que vem ali mensalmente para a gente pagar. Mas a falta do serviço de forma adequada nos impõe uma série de tarifas em paralelo que a gente não se apercebe. Na repercussão da saúde, no gasto com remédio, na improdutividade. Porque, por exemplo, a privatização da Cosern, por exemplo. Eu acho que eu sou entusiasta do processo e, claro, com as devidas proteções do consumidor. Mas eu fico comparando o tempo que eu veraneava e quando a Cosern ainda era pública com a realidade de hoje, por exemplo. A falta de luz e o próprio toda semana, né? Toda semana não, era toda semana. Todas as casas de praia tinham velas para você acender lá. E aí você lembra as coisas que quebravam no retorno da energia. Tudo, a conta do que é a tarifa, ela precisa ser digamos assim, tridimensionalmente percebida para a sociedade pensar de forma despolitizada, claro, dentro da oportunidade do processo para ver. O grande problema é, como o Bruno fala assim, a questão da tarifa, ela já é uma coisa mais imediata, né? Sim, muitas vezes a primeira coisa que surge. Isso, exatamente. Antes de acontecer a melhor coisa. O grande problema acontece é o aumento o grande problema da água, secretário, que eu vejo em alguns outros estados e capitais, etc., é exatamente isso, porque como você tem muitas vezes a desvinculação do órgão, né, estadual, você tem a questão das compensações financeiras dos ativos não amortizados, né, que você vai tomar para si, vai entregar para outra empresa e ela obviamente vai precisar pagar por isso. Normalmente esse valor indenizado, e esse valor normalmente ele vem, ninguém é besta, ninguém faz alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta e normalmente isso aí vem exatamente pelas tarifas, né? E tem nesse caso da CAERN especificamente, tem esse valor que a CAERN falou hoje, que seria em torno de 500 milhões e que de alguma forma vai ter que ser indenizado para a CAERN e se quem vai pagar a conta, teoricamente, seria a população em termos de tarifa. Após o início desse imbróglio, vamos assim dizer, houve alguma sinalização no sentido de sentar e se conversar? Olha, nós solicitamos já, acho que por 2 vezes a CAERN, acesso aos estudos que já estariam prontos pelo próprio cronograma que a CAERN estipulou. Nós tivemos, inclusive, pela imprensa, conhecimento de que o BNDES esteve aqui no estado, já apresentando os primeiros resultados de estudo, desses estudos, e nós solicitamos acesso. A CAERN disse que não era possível fornecer agora, se colocou à disposição para participar de uma reunião do Conselho de Saneamento, para apresentar o que eles já poderiam apresentar, o que para a gente já é uma insatisfação, porque nós deveríamos ter acesso a isso para entender o que é que está rolando, saber o que é que está acontecendo e ver como é que nós nos posicionamos. E é importante que essa discussão ela levante para a população do estado todo essa questão do saneamento, que não é uma questão simples, né? Mas é um problema que precisa ser encarado, enfrentado, e as pessoas têm que ter conhecimento. Por exemplo, existe essa coisa do subsídio cruzado, né? A CAERN, inclusive isso foi pressuposto da própria modelagem da lei do programa de saneamento, e foi por isso que se criaram essas micro-regiões no estado do Rio Grande do Norte, são 2, para dizer o seguinte, nós não podemos separar os grandes municípios sozinhos, isolados, fazendo suas concessões, e os pequenos, porque há uma presunção de que esses pequenos não teriam como se viabilizar, teria que talvez cobrar uma tarifa bem maior. Então, a tese é de que a junção de grandes com pequenos, um compensa o outro, o que faz sentido, embora eu acho que isso tem que ir para a ponta do lápis, tem que ver a eficiência de cada serviço. Tem outros também que são municípios que têm dependência de água, que vem produção de água de outras regiões com as adutoras, e tem esse custo de produção dessa água e transporte dessa água. Então realmente é uma questão complexa e a gente precisa se debruçar sobre ela, mas cada um vai defender o seu espaço. No caso de Natal, o prefeito quer uma coisa: saneamento, esgotamento sanitário em Natal.
seja qual for o caminho, o modelo que for ser enfrentado, é esse que nós vamos seguir. Então, o estudo não foi apresentado e alguma conversa foi admitida, foi agendada? Aí nós estamos esperando essa conversa. É sobre isso, inclusive, que nós estamos tratando, né? Estamos pleiteando que a gente participe desse processo, que Natal esteja presente nesse processo, que tenha um posicionamento dentro dele para poder, inclusive, tomar decisões, o prefeito Paulinho tomar decisões que achar que são melhores no interesse da cidade de Natal, com vistas à universalização do esgotamento. E esgotamento ele é feito com estação de tratamento, rede coletora e ligações domiciliares. Já há investimentos históricos que não são desse governo, já vem de vários outros, mas esse também está fazendo, que é na construção das estações de tratamento, né? Na época, acho que de Vilma, nós construímos na época, eu estava no governo, aquela estação do Baldo, já foi um que serviu para atender essa região mais central aqui de Natal, e tem duas outras, uma na Zona Norte, Aguaribe, e outra aqui no Guarapes, aqui mais para a região oeste e sul. E tem a rede coletora, que a CAERN informa que já tem uma boa parte dela feita, mas sem operar, porque está aguardando a conclusão das obras da estação de tratamento. Mas depois vem a parte de ligação domiciliar, que a rigor é feito pelos moradores. A não ser que exista algum programa, e eu acho que deve existir, para fazer as ligações domiciliares da população de baixa renda, que não tem condições de fazer essa ligação. Mas é um processo, por exemplo, que a CAERN estabelece, tem até uma norma, uma lei que diz o seguinte: na hora que a estação estiver operando, que tiver a rede coletora, se você liga ou se você não liga, você já começa a pagar. Porque há um acréscimo da tarifa da água, né, para o esgoto. Uhum. Enfim, mas o que nós precisamos realmente é resolver essa situação do esgoto de Natal. Não podemos nos contentar com esse baixo índice de 46%, mais da metade da cidade sem esgoto, casos como da Zona Norte, que tem essas implicações. Nós somos uma cidade que tem um solo arenoso, nós estamos em cima de dunas. Esse esgoto, não sendo coletado nem tratado, ele percola, ele vai para o lençol freático, causa contaminação por nitrato da água e gera aí mais problemas de saúde pública, né? Que é inclusive o que acontece na Zona Norte. O próprio Ministério Público, vez ou outra, está acionando a CAERN por conta desse índice elevado de nitrato na água, que é um problema sério, causa câncer. Então, assim, são todas essas questões que nós precisamos. Só não podemos ficar parados. Né? Nem isolados nesse processo. Só considerando, secretário, por exemplo, essa questão das micro-regiões regidas por lei complementar, que Natal e mais outros diversos municípios estariam. Nesse caso, em Natal, por exemplo, não concordando com a questão de contrato, etc., vamos procurar soluções. Aqui é uma hipótese. E aí vocês preocupados com a universalização, etc. Natal também sairia dessa micro-região ou o Natal levaria esses outros municípios? Por quê? Porque a questão também da universalização desses outros municípios acaba dependendo, obviamente, também de Natal. Há uma dependência deles de Natal. Então, como é que é? Natal iria sozinho? Seria um movimento isolado de Natal? Ou seria Natal iria tentar trazer mais outros municípios? É uma possibilidade, né? Que Natal se junte com outros municípios. Nós temos alguns municípios, inclusive, que não são da CAERN. São Gonçalo, Extremóis, Ceará-Mirim, né? São vários municípios que têm seus próprios sistemas, seus SAAs, né? E é possível sim que numa concertação entre municípios, dentro de uma perspectiva de se ter um bom projeto, uma boa modelagem, que haja sinergia em se compor um conjunto de municípios, né? É possível que isso seja também um caminho. É sobre isso que nós estamos avaliando. Secretário Wagner Araújo, queria agradecer sua presença aqui conosco hoje aqui no Repórter 98. Microfones para a sua despedida, secretário. Só para agradecer a oportunidade, sempre bom estar aqui na 98 e essa oportunidade de tratar desse assunto para você que está em casa, que está nos ouvindo, é sempre muito oportuno. Obrigado, secretário. Boa noite. Boa noite.